Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer a sua vida, um crescimento espiritual, emocional, mental e físico. E o tema de hoje é Deixe as pessoas irem. Conselhos que vão mudar a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se aqui e encaminhe essa mensagem para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter a sua vida transformada. Então, eu já queria fazer essa pergunta aqui, né? Como que a gente sabe que é para deixar uma pessoa ir embora, seguir o caminho dela? Porque, às vezes, nós somos muito apegados às pessoas, as coisas, a nossa coisa. Desde pequenininha a gente fala, isso é meu, né? Isso é meu. Muito apegado às coisas, às pessoas, às situações. Como que a gente sabe que a gente deve deixar uma situação ou uma pessoa ir embora e seguir o seu caminho? Bem, são tantas as circunstâncias. A nossa vida é formada por relacionamentos desde a nossa infância. Existe uma dependência, uma ligação de alma natural entre pais e filhos. No entanto, existem estágios, estações em nossa vida. E é preciso sabedoria para discernir estas estações. As pessoas são chave em nossa vida, como mentores, como amigos, como parentes. E elas têm uma contribuição, todas têm uma contribuição, porque somos gregários, precisamos da comunidade, precisamos dos outros. Mas temos que tomar cuidado com o que chamaríamos de prisões da alma. É apenas quando você tem muitas carências emocionais que você tende a prender as pessoas, querer reter as pessoas para si. Começa com os pais, que os filhos crescem, precisam sair de casa, precisam, às vezes, para estudar, até bem jovens ainda. E você sabe, às vezes os pais querem prender, não querem que os filhos sigam o seu caminho, tem que deixar ir. Quem primeiro tem que aprender a deixar ir são os pais. Deixe os filhos seguir o seu caminho. Eles precisam crescer, não ter aquele espírito de controle, porque essa questão de querer reter as pessoas é o espírito de controle por carências. Parece que eu preciso da pessoa para poder me sentir segura. Nossa segurança tem que estar em Deus. Uma pessoa emocionalmente madura, estável, ela tem amizades, porque existe aquela que se torna tão agarrada, ciumenta, ela está ligada a uma pessoa, a pessoa não pode ter amizade com ninguém, é uma enfermidade da alma, porque todos temos que ser livres e entender que há pessoas que serão importantes em uma fase da nossa vida, em uma estação, mas em outras serão uma prisão. Quantas vezes é o próprio parente ou os próprios pais que podem se tornar uma prisão, porque você precisa, chega o casamento, por exemplo, ai, que horror, né? Aí você começa a ficar sofrendo, o filho Tem vai. a síndrome do ninho vazio. E eu conheço gente que teve dificuldade de se casar por causa da prisão, de uma mãe que não quer soltar o filho, ou às vezes criar problemas no casamento, porque fica querendo interferir. Deixar ir demanda maturidade, demanda estabilidade emocional. E se nós temos uma fé em Deus, sobretudo porque a nossa segurança está em Deus, não podemos, é muito interessante, né? Eu sempre refiro a experiências. Eu vivi em África, tive que viver sozinha, não tinha nem ninguém do meu nível com quem conversar, e Deus me manda para a África do Sul, e tem uma amiga, a Suzette Hatton, que me abraçou, mas no Brasil eu tinha muitos amigos, muitos, até porque como eu fui a pioneira dos batistas brasileiros em África, mas os meus amigos eram do topo da denominação. E agora que eu tinha passado por uma experiência e me tornado pentecostal,
E eu tenho um temperamento que eu não gosto de constranger ninguém, não é? Vou me afastando. De repente, eu me vi sozinha na África do Sul, não tinha com quem conversar. É como se Deus dissesse assim, vou tirar o tapete. Eu renunciei à junta, eu não tinha ninguém sobre mim, nem sob mim. Que sensação horrível. Que sensação horrível. Eu ter que deixar ir tudo. Eu tinha que deixar ir amigos, eu tinha que deixar ir denominação, eu tinha que deixar todo um passado. Onde estão as pessoas? É como se Deus diz, Valnice, você tem que aprender a entender que eu lhe basto. Eu lhe basto. E nessa transição desse processo, eu ia para a África do Sul, porque ele disse que eu voltasse para o deserto. Vai voltar para o deserto sem ninguém. Aí tinha um irmão amigo, era brasileiro, trabalhava na FAO. Aí íamos entrando no carro dele, lembro-me como hoje. E ele disse, Valnice, agora todo mundo vai deixar de orar por você. Porque eu era pioneiro dos batistas brasileiros, eu vim ao Brasil, misericórdia, é meu nome, na história, está lá o livro da história dos batistas. Eu vim no ano do centenário para receber uma homenagem de ex-aluno do centenário dos batistas, no seminário, pregava em todo lado, e agora que eu renunciei, e o fato de ser pentecostal, isso já me excluía totalmente. Mas na hora que ele disse, ninguém mais vai orar por você, o mundo, eu senti o chão se abrir ali, no centro de, naquele tempo chamava Lourenço Marques. Deu-me um pânico. Deu-me um pânico de solidão, sei lá de quê. E nessa hora eu ouvi a voz mansa do Espírito. As orações de Jesus e do Espírito Santo são mais que milhões. É claro que aquilo também não é verdade, é aquilo que você antevê o que não vai acontecer de fato, né? Porque eu voltei para o Brasil e Deus sempre me cercou de tantas pessoas. Mas, ou às vezes é uma morte. Eu tive na minha adolescência, quem me colocou, pagou meus estudos no seminário, morreu com 33 anos, um adolescente. Foi duro, difícil. Mas você sabe, foi-se. E às vezes, quando depois você olha para trás, diz, fulano na minha vida não seria, poder impedir o caminho de Deus. E há um tempo, ok, a pessoa é importante naquele período. Mas pronto, você tem que avançar. Deus sempre tem novas experiências com novas pessoas. Deus vai alargando o seu coração para amar novas pessoas, mas nunca permitir prisões de alma. Nunca. E aí onde vem o conselho bíblico, Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Que coisas? Pessoas, eventos, lugares, funções. Deixa tudo, o passado é passado, eu não posso viver do passado, o passado só serve de experiência. Nós não somos... Até porque nós não somos iguais no passado, né? Nada. Agora, do ano passado, eu já diria do ano passado, quanto mais a 5, 10, 20. Quem gosta de velharia é museu. Nós não somos museus para viver guardando o passado, nem viver no passado. Não, aí o que vem o conselho bíblico? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que ponho rios no ermo. Uma das coisas, enquanto ia ali, eu subiu, então talvez alguém precise de ouvir isso, né? Tem um problema de não deixar embora um namorado, né? Namorou alguém, rompeu, tudo acabou, mas fica guardando as cartinhas, fica guardando as fotos. Meu filho, solta tudo, queima tudo. Queima tudo, solta tudo, deixa a pessoa ir embora. Seja livre, porque vai prejudicar tanto a vida daquela pessoa quanto a sua. Ou certos relacionamentos que trazem prisão de alma. E, às vezes, é uma prisão terrível, porque espiritualmente, sobretudo quando você cai num relacionamento sexual, por exemplo, há fragmentos da sua alma que se apegam ao parceiro.
e que depois vai prejudicar a sua vida. Você tem que se arrepender. É como se fosse assim. Você cola um papel no outro. Você tenta descolar? Você descola, mas o que acontece? Fica pedacinhos de um lado aqui, pedacinhos do outro. Assim são as prisões da alma na nossa vida. Temos que pedir a Deus que nos liberte. O que é que está me levando sempre àquele saudosismo ao passado? É uma pessoa, é um lugar, foi um relacionamento? O que que é? Temos que ser livres. Temos que ser livres. Temos que manter bons relacionamentos com as pessoas, relacionamentos excelentes, relacionamento de qualidade, todavia sem prisões, sem ciúmes, sem querer amarrar a pessoa, porque entendendo que em cada fase da nossa vida, Deus tem verdadeiros presentes nos relacionamentos que Ele coloca, sejam relacionamentos profissionais, sejam relacionamentos de amizade, sejam aqueles relacionamentos na nossa comunidade de fé. É muito, muito impressionante isso, muito incrível, porque às vezes quando a pessoa está vivendo o problema, né? Eu posso falar por mim, eu saí de casa muito nova, saí de casa com 15 anos. Então, quando eu saí de casa de uma cidade do interior, de 100 mil habitantes, para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, meu pai quase teve um troço, mas fui para o Rio de Janeiro com 15 anos, para realmente estudar, fazer o 2º grau e depois prestar o vestibular de medicina, porque eu já sabia que eu queria fazer medicina desde que eu tinha 2 anos de idade, era um sonho que eu tinha, e eu falava para ele, eu preciso ter a oportunidade de passar para uma federal, porque na minha época ainda era muito importante você passar para uma faculdade federal, e eu falava, bom, aqui nessa cidade eu não vou conseguir nada, o máximo é uma coisinha que eu não vou conseguir desenvolver o meu sonho, que é ser médica, né? Mas eu tinha esse sonho de ser médica, esse sonho. Então, por causa disso, eu fui para uma cidade 10 milhões de vezes maior do que a minha, enfrentar 1000 perigos que eu nem imaginava. Por exemplo, não andava de ônibus, nem porque era uma cidade muito pequena. Na primeira vez que eu andei de ônibus no Rio de Janeiro, fui parar lá na Rocinha. Lá na Rocinha, 10 horas da noite, de mochila. Meu pai quase foi lá me buscar a pé. Mas se eu tivesse ficado apegada àquela situação, não vou, estou com medo, estou com receio, eu não teria concretizado várias coisas na minha vida. Então, eu entendo hoje que muitas pessoas, muitas vezes, têm medo, né? Têm medo do que está por vir na nova fase, na nova estação, e às vezes fica querendo apegar mesmo aquilo que tem, né? No momento que está assim, ó, debaixo dos olhos, está na mão, né? Às vezes um relacionamento, às vezes um emprego, às vezes uma cidade. Então, qual conselho que você daria para essas pessoas que têm esse medo de uma nova oportunidade, uma nova chance, um relacionamento e fica realmente apegado àquilo que tem? É pedir auxílio a Deus. Senhor, ajuda-me a quebrar estas cadeias. E eu posso até dizer, daqui nesse momento, eu dirijo uma palavra para você. E no nome e na autoridade de Jesus Cristo, eu ordeno que essa prisão na sua alma seja quebrada agora. Cristo veio libertar a sua vida para que nada possa prender, você possa alçar voos e ir para o seu destino. Cristo vos libertou, diz Paulo, não vos torneis escravos dos homens. Não se torne escravo do seu passado, não se torne escravo de pessoas, de circunstâncias, simplesmente por temor, porque Deus está com você. É fácil, numa experiência nova, você ter um temor, mas o oposto do temor, ou a mesma fonte, é a fé. Você pode confiar. Teme, sim, podemos temer. Eu já tive experiência de pavor, sim, quando na África do Sul, eu tinha renunciado já à junta, Deus disse, volta para o deserto e sem ninguém. Mas quando eu tive uma experiência sobrenatural, que Deus me derrubou mesmo, não foi do cavalo, foi no chão mesmo, e eu ouvi a voz de Deus. Tem um ministério para ti no Brasil. Meu Deus, eu estava em África. Para mim, a única coisa na vida era a África. Mas ele diz um ministério para ti no Brasil. Por quê? Eu fiquei apavorada naquele momento, porque eu pensei o quê? Nos meus amigos.
Ninguém vai me entender, eu vou ser rejeitada, ninguém vai me ouvir, eu sou mulher, sou solteira, sem eira nem beira, né? Deixei a junta, como é que eu vou me levantar no Brasil? Fazer o quê? É aquele temor que você tem, mas eu, como tenho aliança com Deus, vou sempre te obedecer, nem que tenha que me estrangular por dentro. E não foi nada. Quer dizer, você fica com medo ou com prisão. Eu deixei, sim, deixei os batistas. Mas os verdadeiros amigos, por exemplo, quando eu fui direto para o jejum e oração, eu escrevi tudo. A Bíblia, Jesus falou e eu escrevi, não é? Muitos te resistirão, mas muitos virão e beberão das palavras de sabedoria. Inclusive a minha mãe espiritual dos dias seminários, assim, ela estará com você. E realmente, Deus manda para Recife, minha mãe Edinha me recebeu tão bem, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, me hospedou em casa dela, e Deus mandou tanta gente na minha vida, quer dizer, muito mais do que tudo que eu já tive na vida, né? E cumpriu essa promessa. Quem deixa pai, mãe, irmão, terá muitas vezes, e também minha própria mãe, porque ela também se converteu e tudo. Então, queridos, simplesmente volte para Deus. Senhor, Tu és a minha segurança, Tu és a minha confiança. E um versículo que me ajudou, mesmo quando eu me converti: quando meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Mas não é que vai haver abandono, tudo isso é da cabeça da gente. Então você acha, mas fulano, sem fulano não sei viver. Você só não sabe viver sem Cristo, tá bom? Então, caiam por terra as prisões de alma, com qualquer lugar, com qualquer profissão, com qualquer pessoa. Seja livre em Deus, porque Deus está com você e é para isso que Ele chama, para que você seja absolutamente livre e você vai lançar-se para o seu destino, que é sempre maravilhoso. E termino dizendo a promessa do Senhor: eu sei que planos tenho para contigo, planos de paz, planos de prosperidade e para te dar um futuro de esperança. Maravilhoso! E até o nosso próximo episódio do podcast.